Vamos continuar. Muito bem. Segundo, como Joana nos disse, o perispírito modela o corpo de que necessitamos para o nosso trabalho no plano Terra, no resgate das nossas dívidas e o preparo para o nosso engrandecimento espiritual. Segundo ela, nos diz o seguinte: dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. Muitas pessoas, elas acreditam e acham e não se satisfazem com o corpo que têm. Isso é muito comum hoje em dia. Quantas e quantas pessoas que fazem as suas cirurgias para modificar o corpo, né? Pessoa que não gosta do nariz, pessoa que acha que não tem seio e quer ter seio. O nosso querido, a quem eu tenho profunda admiração musical, o Michael Jackson, não aceitava a cor que ele tinha. Entende? Ele tomou tantos medicamentos para... Tá certo que ele, segundo as reportagens dizem, que ele tinha vitiligo. Foi clareando a pele. Só que vitiligo mancha, né? E de tez escura, como era o caso dele, as manchas ficam muito feias. O indivíduo fica como se fosse desbotado, com todo respeito. Então ele fez tantas cirurgias, que um menino tão lindo como ele era, nas músicas mais antigas, ele se transformou numa pessoa horrível. Não gostava do tipo do cabelo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Nesse trabalho de mudanças de postura física, a pessoa se descaracteriza, como que aconteceu com ele. Só não descaracterizou por causa da habilidade musical que ele tinha. Até a voz alterou. Entende? Por causa do excesso de terapias que ele fez para mudar, né? Começou a princípio com o cabelo e assim foi embora, entende? Isso leva a pessoa a distúrbios, entende? Continua, a maneira como se conduz a exceção feita nos processos psiconeuróticos, que ela está dizendo aqui, no que diz respeito a possuir o corpo que lhe é necessário para a evolução. A maneira como se conduz a exceção feita nos processos psiconeuróticos graves, como, por exemplo, o autismo, a esquizofrenia e outros processos neuróticos graves equivalentes. Responderá pela recuperação da saúde mental ou permanência na alienação ou agravamento da mazela, dependendo do seu livre-arbítrio. O espírito irá melhorar ou não.
vai competir a ele mesmo a sua melhora ou a sua desdita, dependendo da maneira que ele usa o seu livre-arbítrio. Entende? Continua Joana, nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso nos transtornos psíquicos de comportamento, como ocorrem outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É a consciência culpada que busca tranquilidade. Quando a gente olha uma pessoa em determinada circunstância, a gente fala, que tristeza, né? Não. Por que tristeza se a pessoa está pagando, está resgatando a sua dívida através daquele estado em que ele se encontra? Quantas e quantas pessoas foram vitimadas pela poliomielite antes da vacina Sabin? Foram muitas. Mas isso não quer dizer que aconteceu assim, fortuitamente, ao acaso. Não, não, não. O espírito, por sua vez, escolheu o resgate. Lá no livro, já citado inúmeras vezes para vocês, Missionários da Luz, a senhora que foi estudado o mapa do seu reencarne, né? E depois ela pediu revisão do mapa, porque ela reencarnaria como o sexo feminino e teria, por sua vez, uma condição de beleza um pouco além do necessário. E ela, temerosa, olha só que coisa sublime, isso chama-se consciência. Isso chama-se a pessoa ter consciência, o espírito ter consciência. Ela buscou o mentor, pediu revisão do mapa e alteração em alguma área onde ela pudesse não ter a beleza que ela iria ter. Então lhe foi dado alguma mudança anatômica. E ela, por sua vez, não gozaria da beleza que ela iria gozar. Isto, caríssimos, é uma possibilidade que todos nós temos na espiritualidade. Acontece que nem sempre nós estamos prontos para fazer tais mudanças. Somente o espírito, numa condição mais elevada, com a sua consciência mais desperta, ele vai poder solicitar e, se tiver o merecimento para tanto, alterações para lhe trazer melhoria. Entende? A espiritualidade, o projeto reencarnacionista é excepcional. Isto é muito bem estudado no livro Nosso Lar, que eu sugeriria que vocês buscassem a leitura do livro Nosso Lar. Lá vai mostrar os ministérios, Ministério da Reencarnação, né? Quanto tempo é gasto para o planejamento de um espírito reencarnar? Isso não é feito assim, num piscar de olhos, não. É feito com muito detalhe, entende? E nem sempre esses cuidados acabam tendo êxito, porque o espírito apaga-lhe da memória a experiência anterior.
né? Esquecimento do passado. Nós vamos ver isso no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecimento do passado. E é necessário que tenhamos esquecimento do passado. Por quê? Mas nós não daríamos conta se soubéssemos. Vamos analisar, vocês ouvintes, né? Áudio, vídeo ouvintes, se vocês descobrissem a vossa existência interior com o marido ou com a esposa, ou com um dos filhos, ou marido e esposa para aqueles que não têm filhos, né? O que nós sucumbiríamos, porque se nós já reencarnamos, o nosso relacionamento traz pontos de dificuldade de se relacionar. Imagine se nós descobríssemos o que nós fomos no passado. Não daria certo. Por isso que a espiritualidade nos orienta esquecimento do passado. Essas coisas que nós ouvimos, já falamos, e vamos reprisar, né, para ficar bem gravado. Terapia de vidas passadas. Meu Deus, por que nós vamos querer conhecer o nosso passado? Não precisamos conhecer o passado. É só darmos uma discreta observada nas nossas tendências. Por que nós vamos querer saber do passado? Analisemos as nossas tendências. O que nós mostramos de tendências, que geralmente é uma coisa que nós estamos amarrando e segurando, entende? O passado nós tínhamos completamente solto. Voltaremos.